Olá de novo, pessoal. Estamos aqui na nossa quarta aula e hoje, agora, vamos ver um pouco do que é a programação, certo? Bem básico, não vou explicar tudo, cada um dos detalhes, mas só para ter uma ideia um pouco do potencial deste tipo de programação, pelo menos na parte mais básica. Já dá para fazer várias coisas, inclusive eu utilizei naquela música que passei, da qual conversamos na aula passada, utilizei alguns dos elementos que a gente vai trabalhar aqui. Este programa é um Pure Data, dato puro, basicamente, e é um programa livre. Então, é de graça, tem várias versões, tem vários tipos de desenvolvimento para este programa e é basicamente o irmão de um outro programa de pago que se chama Max. E basicamente dá para fazer mais ou menos a mesma coisa que o outro. Como é um programa livre, a ideia também é que fique o mais simples possível, o mais leve possível, por então a parte gráfica é bem simplória mesmo. É também um pouco do encanto desse tipo de programas, pelo menos nesse tipo de versões. Então eu preparei aqui dentro desse quadro algumas abstrações, chamam de patch. Alguns patches que, alguns deles já vimos, onde eu utilizava para mostrar, para apresentar um pouco o que é uma onda quadrada, o que é uma onda senoidal, o que é uma onda triangular. Basicamente, a estrutura de cima para baixo, de esquerda para direita, e o que me interessa aqui é que depois, claro, tem que aprender, mas esse daqui, em cor laranja, é um oscilador, com uma característica, tem vários. Este aqui é outro oscilador, este bem mais simples, é o mais simples de todos. E depois temos um outro que veremos lá em outro patch, que é o tal do Noises e outros mais. O que a gente tem que fazer aqui, basicamente, é chegar no oscilador, carregando dados para ele poder funcionar e depois chegar a uma saída de áudio. Essa saída de áudio, a mais simples, é este DAC, o DAC, que se chama Digital Audio Converter. O que acontece? Quando eu poderia estar entrando com um microfone para este programa, isso não vamos fazer hoje, mas dá para fazer. Eu estaria partindo de um sinal físico, certo, de áudio, ou seja, ondas, que se transformariam pelo microfone para um sinal elétrico, passa para o computador, se converte em digital. Eu trabalho todo com digital e só no finalzinho ele vai passar para o DAC, que é o conversor de áudio, de digital para áudio. Tem um outro que é um conversor de áudio para digital. Seria onde eu teria que ligar o sinal do microfone para entrar no programa. Seja que esse programa é puramente digital, dá para trabalhar com áudio, mas todo digital. Aliás, está no computador, então é digital. Mas esse DAC já conecta com a saída do computador para dar o som. Cada um desses coisinhos será diferente, terá uma função diferente. Uma forma de se escrever, ou seja, que se
eu coloco aqui um espaço, deixa de funcionar. Aí já não funcionaria. Eu retraio e começa a funcionar de novo. Vamos experimentar. Esse não se ouviria, mas se eu coloco um espaço aqui no Phasor, vamos primeiro experimentar que soe 10p. Ok, funciona. Dou um espaço, aí fica em vermelho, já me dizendo que não vai funcionar. E, obviamente, não funciona. Por isso que é importante ter sempre o detalhe de olhar o tipo de expressões. A gente vai utilizar. Agora também não está funcionando, porque eu tirei alguma coisa. Tirei daqui. Ok. Faltava esse tracinho. Vê que qualquer coisa que eu fizer, em seguida dá alguma coisinha de errado, então eu tenho que entender o que está acontecendo para poder ou corrigir ou modificar. Agora, alguns detalhes. Veja que, quando falávamos de som, eu tenho algumas coisas que preciso para que o som exista. Primeiro, tempo. Mas preciso de uma altura, que se indica com um número, no caso, quantidade de oscilações por segundo, e preciso de uma amplitude, ou seja, forte, fraco, ou forte, piano, ou muito volume, pouco volume. Qualquer uma dessas coisas que esteja faltando não vai funcionar aqui nesse programa. Ou seja, o programa não entende o que eu estou fazendo. Eu tenho que explicar cada uma das coisinhas. Cada um desses quadradinhos, deixa eu señalar. Esto é um módulo. Esto será outro módulo. Lá na frente há outro módulo, um pouquinho maior. Tudo isto. Aqui embaixo tem outro. Distintas formas de articular os diferentes elementos para produzir um tipo de som ou outro. Esse Phasor já conhecíamos, é um oscilador, e aí ele vai precisar então de um número que indique quantas vezes por segundo vai oscilar. Vamos escutar. Este vai dar uma forma de onda que se chama de dente de serra. Ou seja, que parece com um dente de uma serra. E tem esse timbre particular. Fechamos. Você faz com essa abstração, curtinha, rapidinho. Eu tenho aqui uma onda quadrada de pulso, que a gente já viu, que é o que estávamos brincando no outro. E aqui eu tenho um triangular. Já um pouquinho mais complexo, com várias tabelas para mostrar os diferentes passos da grafia, mas que basicamente são dois osciladores de Phasor que se sumam nesse coisinho que tem aqui, que é uma suma, e fazem abstração para soar. Esta é a amplitude. Então tocamos.
eu poderia modificar aqui. Neste não posso modificar. Ok, basicamente é isso. Estes dois aqui, que eu estou falando, é este e este outro, são tipos de sínteses. Ou seja, até aqui eu trabalhava com a forma da onda a partir de um ou dois osciladores. Aqui eu estou colocando vários osciladores se multiplicando uns aos outros. Vamos ver os resultados disso. Ok, como funciona? Esses dois osciladores estão soando ao mesmo tempo, um a 455 ciclos por segundo e um a 404, ou seja que relativamente próximos em áudio, isso, em frequência, isso é relativamente próximo, por isso dá uma certa rugosidade. Cada um deles soando em paralelo, basicamente, para uma saída diferente, e cada um deles podendo ser modificado por esta outra coluna, que está aqui, deixa eu mostrar, por esta outra coluna que tem aqui, que é um terceiro oscilador a 10 ciclos por segundo, que vai fazer que a onda trema. Ou seja, eu estou controlando a intensidade com uma onda. Portanto, estou modulando a amplitude desses dois osciladores ao mesmo tempo. O que acontece? Quando eu tocar nesse botãozinho aqui, e estiver soando, claro, ele vai tremer. Claro que eu teria como controlar essa profundidade dessa tremedeira, mas a questão é que ele crie como se fossem bolinhas dentro ao longo do som, basicamente. Muito bem, então este seria uma amplitude modulada. E aqui este outro seria FM, que é uma frequência modulada. O que é frequência modulada? Eu estou modulando não a amplitude e sim a frequência de um outro oscilador a partir de um oscilador. Então, aqui eu tenho tudo em zero. Lembremos que eu preciso indicar quantos ciclos por segundo para o oscilador tocar. Então, eu posso botar 385, está legal. Vamos botar um número qualquer aqui. E apenas um ou dois. E dois. E eu tenho, então, a saída, a amplitude. Veja aqui embaixo como se modifica a forma da onda, assim que eu vou dando o índice de modulação, que seria o similar à quantidade que eu estou afetando, a intensidade da modulação. Claro, quando eu mudo a onda que estou, ou seja, a onda que vai modular também muda.
E aí, no momento em que já quase a intensidade da modulação é muito baixa, eu estou escutando quase que exclusivamente esse daqui. Bom, aí cheguei no negativo. Então, 2 ou 3 é muito baixo. Precisaria... E aí vai ganhando parciais, ou seja, vai se enriquecendo o timbre. Aí muda o tipo de modulação. Ok, então aí teríamos algumas formas de onda mais ou menos básicas. Dá para brincar bastante com esse programinha. Dá para criar alguns tipos de sínteses básicas. Já vamos ver mais um. E dá para que tudo isto se torne bastante mais complexo, como que, em sentido que eu poderia ter diferentes tipos tímbricos para construir uma música, se me interessasse a variedade. Estamos falando de frequência modulada. Este último, queria mostrar um pouco o espectro, ou seja, vamos ver, tínhamos 382 ou alguma coisa assim, e 224 pode ser. Então, aí aparece a onda, a portadora, quer dizer, a onda central, a que depois vai ser modulada. Aqui eu tenho a onda que vai alterar esta e quanto vou alterar. Vem que no gráfico vão crescendo outros bicos. Cada um desses bicos seria uma parcial, até ter as parciais mais agudas equilibradas com o grave. Então, bastante rico. E de novo, a onda central. Neste momento, eu estou mexendo cada um dos bichinhos esses aqui com o mouse. Dá para automatizar, deixar tudo que trabalhe sozinho. Esse outro é similar ao anterior. Aqui vamos prestar atenção que tem este oscilador modulando o que será a frequência desse oscilador por uma suma. Estamos sumando ondas. Nesse modulador, o ring modulator, que é o modulador de anel, assim se chama, eu estou multiplicando os dois osciladores. Resultado é um pouco diferente. Opa! Ixi, mova-se. Vai um. Ok, 3, 2. Quando eu tenho um valor baixo, ele vai criar, a partir do 440, uma relação que é... Uma relação que é 404 mais 26, 404 menos 26. À medida que esse número vai subindo, as duas ondas se separam. Amplitude. Então, subimos o número e essas ondas se separam. Por quê? Porque a diferença entre a soma e a resta desse número vai ser cada vez maior.
Eu gosto mais ou menos por aqui. Por aí, mais ou menos. Aí fica legal. Opa! Aí tenho como dar mais intensidade, a modulação, baixar um pouquinho o volume. Amplitude modulada a gente já tinha conversado. No outro, só para mostrar como fica a onda. Este já está, este aqui. O espectro não se modifica em nada. Também nessa velocidade, se eu subir essa velocidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui, colocamos um número, ok, então posso fazer com que este acione a modulação e com número fica mais fácil. Aí tenho a meio ciclo por segundo. Aí quando eu começo a subir, acontece algo similar. Não, isto é sim. Algo similar com o ring modulation. Agora me parece que me confundi. Não, está bem. Ok. Fechamos. Muito bem. Ok. Falta ainda uma outra forma de produzir sons mais ricos, que é uma das mais básicas e que pode ser um pouco também uma das mais interessantes, mas que vamos ver depois. Temos aqui, então, ligamos. Eu vou tocar primeiro. Muito bem. De novo, como eu fazia naquela música que mostramos na aula passada, estes três módulos, esses três sons, estão tocados ao mesmo tempo, com comportamento diferente, mas criando uma única sonoridade toda junta, como se fosse um acorde. Este primeiro funciona de um jeito, esse segundo funciona de outro jeito e esse terceiro de outro. Então eu posso começar a superpor comportamentos, ou mais próximos ou mais afastados, para criar uma ideia de uma sonoridade mais complexa. E aqui temos uma coisa de novo, várias coisas novas, mas em questão de síntese, temos esses bichinhos aqui. O que vai acontecer aqui? Eu estou somando vários osciladores com frequências diferentes numa mesma saída. Então, isto se chama de síntese aditiva. Estou somando. Eles não estão se modulando uns aos outros. Ou seja, não estão se somando, não estão modificando a onda um do outro, mas simplesmente soando juntos. Vamos tentar tocar apenas isso, que era por esta via, mas vou precisar de isto. Não, teria que eliminar esse. Aqui vai demorar bastante se eu quiser fazer isso. Depois vamos fazer isso com aquela outra síntese que eu vou mostrar depois. Mas, basicamente, esta é uma ordem de entrada. Esta é a suma dos dos osciladores. E aqui é o comportamento do grão, ou seja, como se fosse um som granular.
se eu vou para esse lado, veja como se escuta quase um som repetido. Se eu for para esse lado, aquela situação de um som iterado, já mais granular, e já quase um eflúvio de ataques. Então, são ataques muito próximos, o que dá uma síntese que se chama de granular. Eu teria que ter mexido aqui para dar... Mas isso é fácil de fazer. Copiamos esse. Não sei qual que é a configuração desse. Então, um H. Ok? Aqui, Properties de 0 a 1. Aplicar. E aí eu tenho como controlar a intensidade independentemente. À medida que eu vou para aqui, mais frouxo, mais separados os ataques. E à medida que eu vou para aqui, estão mais juntos. Então, essa parte é a construção do grão, que vai, então, disparar essa súmula de osciladores. Então, tínhamos a criação da forma de onda por vias do phasor ou do noise. A gente tem os modelos de síntese, FM, AM, ring, granular e aditivo. Aqui eu tenho, então, uma sequência onde eu tenho um pouquinho maior uma soma de osciladores, ou seja, uma síntese aditiva, outra nova, então é a adição de 3 sínteses aditivas que se comportarão ou em diferentes momentos ou ao mesmo tempo. E também tenho um modo de fazer um sequenciador, que seria todo este aparato aqui, e depois escolher cada um dos momentos desse sequenciador. Cada um desses momentos irá disparar um ou outro dos comportamentos desses osciladores. Portanto, o que eu tenho aqui é um sequencer. Escutamos rapidinho. Certo? Isto foi automático, eu só dei clique aqui. Nesse de cima, tudo o resto é automático. Já com sons talvez um pouquinho mais ricos, mais interessantes, com um comportamento já diferenciado. Isto daqui não serve para nada. Ok, está aí porque depois eu vou seguir trabalhando. Essa é uma das sequências. A outra sequência é similar, pero ao invés de trabalhar com osciladores, eu faço que trabalhem com timbres que eu preparei por outro lado. Por exemplo, esse número 3, que também é uma síntese aditiva. Eu vou ingressar um valor aqui a partir desta porta, que depois vai dar nessa saída, que depois vai dar nesse conversor de áudio digital. E agora o que vai acontecer aqui é que cada um dessas caixinhas tem um timbre particular. E aqui, de novo, esse aparato é como um metrônomo e este é um selector para disparar alguns dos timbres
no lugar de outros. Escutamos sozinho, tem que clicar aqui. E qualquer aquele outro, este. Nesse timbre eu tenho como fazer aquela da tremedeira. Ou seja, que apertando aqui, eu posso fazer ele tremer enquanto soa. Ou então, deixamos parar. Vemos que eu tenho como controlar isto com o teclado. O Kennen, ele vai entender que eu estou tocando uma tecla particular do teclado e fazer. Aí eu toquei ele. Olha, o mouse não está tocando aqui. Está aqui. Toquei cá, se acendeu esse, passou por aqui e agora vou tocar ele e treme. Ele de novo e treme. Certo? Então, eu posso fazer com este mecanismo de seleção tantas letras como eu quiser e números, por experiência, por exemplo, sem utilizar C ou V, porque cada vez que eu faço Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e passar, começa a soar tudo. Eu posso fazer todo o mecanismo para controlar diretamente do teclado do computador. Então, eu estou aqui, tocamos D, já lanço uma sequência, toco K, L, toda essa parte tocando unicamente o teclado, como se fosse um piano, só que com letras. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente um sequenciador. A partir desses pequenos coisinhos, dessas pequenas coisinhas, pequenas construções, dá-se para fazer bastante coisa, misturando com aqueles outros sons que a gente vai captando com o microfone, processando naquele outro programa. Eu posso tranquilamente me apresentar ao vivo, ou então, claro que precisaria de bastante trabalho para melhorar os sons, criar uma qualidade X ou Y. Qualidades sonoras não quer dizer bom ou mal, senão o tipo de inarmonicidade, o tipo de harmonicidade, o ruído e tudo mais. Bem, era um pouco para mostrar a potencialidade de todos esses tipos de coisas e para, no futuro, quem sabe, cada um de vocês pega uma ou outra coisa, se interioriza, estuda, aprofunda e sai fazendo música, que é o mais interessante. Mais ou menos era isso. Espero que vocês tenham gostado. Os meus contatos estarão aqui com a produção, com o professor Welter, ele me conhece. E queria agradecer, então, à Casa do Vovô Dedé. Queria agradecer à equipe que está gravando e controlando o som. Não me lembro o nome de todos, então melhor
referir à equipe. E no mais, estamos aí. Qualquer coisa é dar um toque. Obrigado.